Falar sobre cultura indígena no Brasil é algo muito amplo. Estima-se que lá no século XVI havia mais de 1000 etnias vivendo aqui, cada uma com a sua cultura, a sua língua, o seu modo de ser. E atualmente a gente tem aproximadamente 300 etnias. Então, nesses últimos 500 anos, houve a extinção de vários povos, por causa de guerras, a escravização pelos europeus e também as várias doenças trazidas por eles para cá. Mas mesmo assim, considerando esses vários povos tradicionais, nativos do Brasil, a gente tem uma diversidade cultural maior que a Europa inteira. E aí vem a pergunta, o quanto que a gente conhece de tudo isso, desses povos que já se foram e desses povos que ainda vivem aqui? A gente faz uma trajetória meio longa, né? A gente faz parte de uma localidade, um assentamento, né? Fazem 30 anos que a gente mora aqui, né? E a gente veio de uma região do oeste do Paraná aí, né? E se instalamos aqui em Turvo, né? A gente chegou aqui, né? A área praticamente total era tudo mata, né? Daí a gente precisou explorar a área para fazer nossas rocinhas, tinha que fazer nossas moradas, fazer as estradas. No começo foi difícil, foi duro a lida aqui, sabe? A gente cultivava a terra, era tudo toco, e plantamos milho, feijão, arroz, o alimento para subsistência, sabe? Ao revirar o solo, né, com o passar dos tempos, a gente foi mexendo o solo com arado de boia, mexendo... Daí encontrei, a primeira peça foi uma ponta de flecha, né, de lança, né? E também a gente encontrou umas peças de cerâmica, e aquilo me despertou a curiosidade, né? Achei bonito e comecei a guardar. Eu sempre faço uma brincadeira, né, que isso aconteceu graças ao meu avô, né, que o meu avô, um bom contador de história, contava uma história oral, né, então ele contava para nós que a gente morava lá na roça, no sítio, como que foi a chegada dos portugueses aqui no Brasil, como é que foi o descobrimento. Daí ele contou que ao chegar aqui no Brasil encontraram os indígenas, que os indígenas tinham uma cultura diferente, que eles caçavam, pescavam, os utensílios deles era cerâmica, flecha para caçar, lâmina de machado. Então aquilo me despertou uma curiosidade, mas eu perguntava para o vô, mas como machado de pedra? Não, mas o vô falou, os índios utilizavam o que a natureza oferecia para eles, né? Que era a cerâmica, o barro e as pedras, né? E as técnicas deles, né? De fato, nós brasileiros somos um povo miscigenado, mas na maioria das vezes a gente não conhece verdadeiramente as nossas origens. Por exemplo, quando alguém tem descendência europeia, já diz, meus avós, bisavós eram italianos, alemães, poloneses, ucranianos, portugueses e por aí vai. Mas a gente não consegue traçar o caminho das nossas raízes africanas e indígenas. É difícil encontrar alguém que saiba dizer eu tenho sangue Xetá, Charrua, Xoclém, Minuano, Goitacás, Caeté, Yanomami, Guarani, Kaiowá, porque a história do Brasil foi escrita pela visão dos colonizadores, dos europeus. E justamente uma das estratégias de colonização é, além de você invadir o espaço físico desses povos, apagar as suas características culturais. Então, daí peguei esse material, umas caixas de papelão, peguei o ônibus aqui na cidade, né, e fui até amanhecer lá em Curitiba. Daí nós já tínhamos marcado o horário lá com a arqueóloga, desci na rodoviária, esperei amanhecer o dia com aquelas caixas de artefatos lá no banco na rodoviária, clareou o dia. Daí peguei um táxi, fomos até o Museu Paranaense. Ao chegar lá fomos bem recebidos por uma arqueóloga, né?
Então aprendi bastante com ela, ela me orientou como fazer, né? Ela veio aqui no sítio, fez a catalogação, né? Identificou, tem 2 sítios arqueológicos. Daí já teve professores, universitários, alunos, teve arqueólogo, até do Pernambuco, vieram fazer umas pesquisas, né? Acharam muito importante, comparando as peças daqui com a região de lá. Os primeiros relatos escritos sobre o Brasil, descrevendo como era a terra, o clima, os animais, as pessoas, como elas viviam aqui, foram feitos pelos navegadores portugueses, espanhóis e também os franceses. E é a partir desses registros, cartas, documentos, que a nossa história foi construída. Só que é a história do ano de 1500 para cá. A gente precisa lembrar que os ameríndios, os povos nativos, já vivem aqui no continente há milhares de anos e são culturas essencialmente orais. Então, as suas histórias são transmitidas de geração para geração através de conversas, cânticos, ritos, lendas. E como a maioria dessas etnias já foram extintas, a única forma da gente conhecer um pouco desse passado é por meio dos achados arqueológicos. Por isso da importância tão grande de um acervo como esse do sítio arqueológico Marrecas, porque cada uma dessas peças conta detalhes desses modos de vida. Então, a boa parte das minhas peças estão em casa e uma boa parte também está no Museu Paranaense, né, para estudo, lá, pesquisa, né. Lá deve ter umas 40, 50 peças, aqui deve ter umas 300 peças, 320 peças. Então, boa parte a gente encontrou aqui no meu sítio, mas, assim, a partir desse momento aí que eu comecei a coletar, daí as pessoas comentavam que essas lâminas de machado, que era pedra de raio, daí eu fui comentando com eles que aquilo não era verdade, aquilo era lâmina de machado, era dos índios. Então a gente conseguiu algumas peças próximo aqui, que as pessoas, amigos, encontraram, daí doaram para mim, a gente presenteou, eles presentearam eu, fez uma troca, né? Até que a gente começou, resgatou esses objetos. O sítio arqueológico Marrecas fica no município do Turvo, região central do Paraná, e está entre os rios Cachoeira, Marrecas e Ivaí. Esse acervo, com mais de 300 itens, é composto por peças de 2 épocas diferentes. As de pedra pertenceram aos Itararé Taquara, uma etnia que deu origem aos caigangues, e tem datação aproximada de 4.000 anos. E as de cerâmica foram dos Tupi-Guarani, têm cerca de 500 a 600 anos. Eram objetos utilizados no dia a dia dessas comunidades, como pontas de lança, de flecha, virote, panelas, maceradores, pilão, mão de pilão, machadinha de pedra, lâminas e outros diversos utensílios. Sim, esse material é importante para pesquisa, né? As futuras gerações que estão vindo aí, estão estudando, pesquisando, para eles verem como que era o Brasil no início, né? O que habitou o Brasil, né? Como que era a cultura. Então, cada peça que eu encontrava, para mim, seria como um troféu, né? Eu guardei, estou guardando isso com amor, com carinho, que a próxima geração aí pode conhecer, pesquisar, estudar. Espero também que um da família, um neto, uma neta, o dia que eu não puder mais, que continue esse trabalho, que esse trabalho não pare, né? Que continue aí para as escolas, professores, a comunidade, pessoas de fora venham conhecer, né?
Dentre esses artefatos arqueológicos, existem peças que foram fabricadas com pedras que não são encontradas na nossa região, o que evidencia que havia troca de materiais, plantas, técnicas entre aldeias distantes. E isso só era possível a partir de uma via de circulação, que é o lendário Caminho do Peabiru, que ligava o litoral do Brasil até o Peru e tinha várias ramificações, principalmente aqui no Paraná. No correr dos tempos eu fui analisando que tem peças que são mais polidas, uma mais escura, outra mais clara, e a gente descobriu também, né, com um estudo, com os arqueólogos, tem peças que veio de outras localidades. Então eu sempre brincava que daí tinha uns que era mais caprichoso, poliam melhor as pedras, outros já faziam mais rústica, sabe? Então cada um tinha a sua técnica e a sua capacidade de trabalhar. Um dos principais relatos sobre esse caminho foi feito pelo espanhol Dom Nunes Cabeça de Vaca, que, guiado por indígenas, saiu do litoral de Santa Catarina e foi até Assunção, hoje Paraguai. Em seu livro, ele descreve as várias comunidades que eles encontraram durante essa caminhada e também registra alguns pontos que são muito próximos daqui do sítio arqueológico Marrecas. E esse trabalho do seu José Bonetti é muito importante porque faz essa ponte entre esses fragmentos históricos e os achados arqueológicos e nos ajuda a reconstituir a trajetória dessa região. Olha, para mim, Maurício, isso aí não tem preço. Isso aqui é um tesouro assim que não tem dinheiro que pague, né? Porque muitas pessoas, quando eu falo sobre arqueologia, umas pessoas entendem e perguntam: achou ouro? Isso tem ouro? Eu falo não, porque no tempo do índio não conhecia ouro, né? Então o maior ouro é a descoberta disso, né? E o reconhecimento que isso fez parte de uma cultura, né?